Temos a história de um homem que tinha o costume de orar, ficou conhecido pela sua dedicação à oração, é a vida do profeta Daniel, e quantas coisas Deus fez na vida desse homem por causa da sua dedicação à oração. Mas a primeira coisa que eu queria trazer como reflexão nessa noite é: o que é orar? O que é oração? A oração é uma conversa sincera e familiar com Deus. Um crente que não ora, não conversa com Deus. Ela deve ser costumeira. E deve haver um hábito na nossa vida de falar com Deus. Amém? Você que mora dentro da sua casa, por acaso você passa um dia sem falar com um parente seu? A não ser que você esteja brigado, né? E crente não pode estar brigado, amém? Crente não pode deixar o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, não deve se passar um dia inteiro brigado. O crente tem que estar em paz com todos quando depender de si. Amém? Então, a palavra de Deus, ela vai nos revelar que a oração é uma conversa sincera e familiar com Deus. Todo crente precisa ter uma conversa com Deus diariamente, assim como você tem com um parente. E se nós chamamos Deus de Pai, nós precisamos conversar com o nosso Pai todos os dias. Amém? A oração tem que ser uma constante, ela precisa existir nas nossas vidas, independente de quem você é, independente da posição que você tem. Não interessa se a pessoa é influente, se é um ministro, se é um obreiro, se não é um obreiro. Todo crente que um dia aceitou a Jesus, deve ter um momento para conversar com Deus. Amém? Lá em Lucas capítulo 22, versículo 39 e 40, vai falar de como que Jesus, ele também, da mesma forma que Daniel, Jesus tinha o seu costume de orar. Lucas 22, versículo 39, diz assim: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Se Jesus, que é Deus, se Jesus, que sempre foi Filho de Deus, se Jesus, que é eterno, tinha o costume de estar no jardim da oração, quanto mais nós. Amém? E a Bíblia diz aqui que Jesus foi para o Monte das Oliveiras como era de costume dele. Lá em 1 Crônicas, capítulo 16 e versículo 11, a palavra de Deus, ela vai nos dizer como que um crente ele deve viver a sua vida de oração. Em 1 Crônicas 16, versículo 11, diz assim: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Amém? Essa é a vida cristã normal. Um crente normal é um crente que ora. Um crente que vive uma vida cristã normal é um crente que está com a sua vida de oração em dia. É uma oração constante, buscando a face do Senhor o tempo todo. E isso, irmãos, é essencial na vida de cada crente. Isso vale tanto para os crentes novos, que acabaram de chegar até aqui, como também vale para os velhos, como também vale para as crianças, como também vale para os jovens, para os adolescentes. Todos nós temos que ter uma vida de oração, porque senão todos nós iremos desfalecer na caminhada. Todos nós temos que ter uma vida de oração constante, buscando a face de Deus, para que o Senhor ele renove o seu poder e a sua força todos os dias na nossa vida.
Porque diariamente há uma batalha espiritual contra a sua mente. O diabo e seus anjos tentam colocar coisas na nossa mente e nos afastar o tempo todo da oração. Se existe uma coisa que perturba os demônios, é um crente que ora. Ler a Bíblia por 2 horas, 4 horas, 5 horas é fácil. Mas orar por 5 horas não é fácil. Orar por 2 horas não é fácil. Clamar a Deus por 1 hora não é fácil. Mas aquele que faz isso, aquele que busca a face do Senhor continuamente, pode ter certeza de uma coisa: ao pisar na sua rua, todos os demônios são expulsos. Porque se existe uma coisa que Satanás tem medo, é de um crente que ora. Porque o crente que ora, ele está igual a Moisés quando desceu do monte. O seu rosto está brilhando o tempo todo, porque o tempo todo ele está na presença de Deus. E a presença de Deus ilumina a sua face. E o mundo vê isso. Tanto o mundo espiritual como o mundo físico. Todo crente precisa ter o seu momento de oração com Deus. A oração é algo que não pode ser separado do crente. Quando nós vivemos uma vida sem oração, irmãos, nós nos tornamos uma árvore sem frutos. Quando nós vivemos uma vida sem oração, sem buscar a face do Senhor continuamente, é difícil para nós podermos encher a vida de outra pessoa de graça. Outras pessoas não têm como se alimentar da nossa vida. Nós não conseguimos dar um bom fruto quando nós não estamos em oração, porque sem oração as coisas ficam dificultosas. Amém? A oração, ela deve estar aliada ao jejum, à meditação nas Escrituras Sagradas, porque aí ela se torna uma ferramenta poderosa contra o pecado. Abra novamente a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 22, versículo 40. Lucas, capítulo 22, versículo 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe Jesus: orai para que não entreis em tentação. Amém? Quantas pessoas você já conheceu dizendo assim: irmão, ore por mim porque novamente eu caí em determinado pecado. Aí os irmãos oram, ele se arrepende e volta para casa. Irmão, ore por mim porque de novo eu estou fraco. De novo a igreja ora, a pessoa se arrepende e volta para casa. Irmão, ore por mim. Meu irmão, você está caindo constantemente porque você não batalha a sua guerra em oração em casa. Orai para que não entreis em tentação. Não existe um homem, não existe uma mulher que não precise estar em oração, porque se nós não estivermos em oração, o pecado vai nos achar. Ele vai nos encontrar em algum lugar. Ele vai nos encontrar. Ele vai nos encontrar nas propostas, ele vai nos encontrar dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. O diabo muitas vezes vai levantar pessoas para te atacar dentro da sua casa, para levantar discussões, para levantar injúrias. Muitas vezes o diabo vai levantar pessoas até no meio do povo de Deus para te magoar, para te machucar, para muitas vezes querer destruir a tua vida, no teu trabalho, em tantos lugares. Mas por que as pessoas fracassam? Porque elas não oram. Amém? O fracasso da vida de muitas pessoas crentes, que muitas vezes, irmãos, estão vivendo vidas miseráveis, vidas dificultosas, vidas de pecado. 6 meses está na igreja, 6 meses está fora, é porque você não está vivendo uma vida cristã séria, em oração constante, buscando ao Senhor. Se você não buscar ao Senhor, a partir de hoje,
não há muita esperança de que você vá continuar no caminho até o fim. Porque a iniquidade, ela vai se multiplicar e ela vai chegar até dentro das nossas casas, se nós não estivermos em constante oração. Amém? Mas, irmãos, a verdade é que muitas pessoas ignoram esse fato, de que se a igreja vivesse em oração constante, mais profundamente, coisas maravilhosas aconteceriam no meio do povo de Deus. Grandes coisas aconteceriam no meio do povo de Deus. Muitas vezes os crentes têm colocado a sua confiança em muitas coisas. Tem colocado a sua confiança no seu conhecimento, tem colocado a sua confiança no dinheiro, tem colocado a sua... Não, nada disso faz essa obra aqui andar. O que faz esta obra andar é buscar a face do Senhor continuamente. Porque Ele, o Senhor, é quem sustenta. Ele é o dono desse lugar. Ele é o dono das suas vidas, das nossas vidas. Ele é o dono dessa obra. Ele é o dono da igreja. Outro ponto em que precisamos entrar agora. Como orar? Primeira coisa que nós precisamos entender acerca da oração é que nós não sabemos orar. Amém? Ah, irmão, que é isso, eu sei orar? Não, não sabe, ninguém sabe. A Bíblia diz que ninguém sabe. Se a Bíblia diz que ninguém sabe, então ninguém sabe. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Dê glória a Deus, porque você tem um poderoso intercessor no céu e na terra. O Espírito Santo intercede por você, porque eu e você não sabemos orar da forma certa, mas Ele está lá orando conosco. O Espírito Santo sempre estará lá quando nós dobrarmos os nossos joelhos para interceder juntamente ao Pai pelas nossas vidas. A palavra de Deus também diz em Romanos capítulo 8, versículo 34, que Jesus Cristo está à destra de Deus e Ele intercede por nós. Então a primeira coisa que eu preciso aprender sobre orar é que eu não sei, você não sabe. Então eu preciso clamar ao Espírito Santo, me ensine, Senhor, me ensine a orar. Segunda coisa, nós precisamos clamar a Jesus como os discípulos fizeram em Lucas capítulo 11, versículo 1. Eles disseram assim: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Quantos de nós já paramos nas nossas casas, no nosso quarto, e dissemos assim ao Senhor: Senhor, nos ensine a orar. Me ensine a orar. Amém? Porque, irmãos, nós necessitamos disso. O Espírito Santo, ele só pode se mover na minha vida se eu tiver uma comunicação constante e real com Ele. O Espírito Santo, ele quer fazer coisas maravilhosas no meio do povo de Deus, mas nós precisamos pagar o nosso preço em oração. Nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele venha até nós. As mãos de Deus não estão encolhidas para que Ele não possa nos abençoar, e seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir, mas a nossa oração muitas vezes não tem chegado até Deus. Porque clamamos pouco. Porque muitas vezes, irmãos, nós oramos pouco. A realidade da maioria das igrejas hoje é que muitos de nós cristãos estamos orando pouco. Você vem a uma reunião de oração, é feito um momento de oração de 10 minutos, em 5, 50% já está sentado.
E aí a pergunta de Jesus que foi feita lá no jardim do Getsêmani, vale ainda para nós hoje. Nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Como venceremos as hordas celestiais do mal? Eles estão tomando conta do nosso país, eles estão tomando conta de tudo. Eles estão tomando conta das famílias, eles estão destruindo as famílias, eles estão destruindo até as vidas de muitos crentes. E o que o povo de Deus está fazendo? Lamentando-se, dizendo uns aos outros: orem por mim, ore também. Amém? Hoje em dia criou-se uma prática, não é uma prática ruim, mas irmãos, isso está se tornando muitas vezes insustentável. Muitos crentes, quando estão diante de uma necessidade, vão até algum grupo no WhatsApp e colocam lá no meio do grupo: irmãos, peço oração por tal e tal coisa. Depois dessa mensagem vem uma centena de améns, nem ele orou e nem ninguém orou. Deus não recebe mensagens pelo WhatsApp. Amém? Deus recebe mensagens quando você entra no seu quarto e fecha a sua porta e clama a Ele lá. Você e Ele. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o acharei, porém se o deixardes, vos deixará. Amém? Isso aqui não foi o profeta que tirou da cabeça dele, não. Olha o que diz no versículo 1. O Espírito de Deus veio sobre ele e mandou ele dizer assim: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se vocês o buscarem, vocês o encontrarão. Mas se o deixarem, ele vos deixará. Irmãos, quantas casas, quantas famílias hoje de crentes, eu estou falando de crentes, passam por tribulações profundas. Muitas vezes o diabo ataca diretamente a sua casa, a sua família. Muitas vezes o diabo ataca diretamente a sua vida financeira, ataca diretamente a sua saúde, ataca diretamente você, esfriando a sua vida espiritual. E o que é que os crentes muitas vezes têm feito? Se esquecido de clamar ao Senhor. Mas nessa noite o Senhor diz a você uma grande promessa: se vocês me buscarem, vocês me acharão. Qual é o crente que quer vitória nessa noite? Busca o Senhor em oração e você irá encontrar Ele. E Ele te livrará de todas as tuas aflições. E aí Jesus ele começa a ensinar os seus discípulos a orar. Lá em Mateus capítulo 6, um texto já bem conhecido, é quando Jesus ensina o Pai Nosso que estás nos céus. E todo crente tem que fazer essa oração, amém? Ah, irmão, mas eu não sou católico. E quem disse que essa oração é de católico? Essa oração é de todo aquele que serve a Jesus Cristo. Amém? Pai Nosso, primeira coisa, o que Jesus está querendo ensinar dentro dessa oração, irmãos, é uma coisa profunda. Primeira coisa, quando você fala Pai Nosso, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é: realmente Jesus, realmente o Senhor, o meu Deus, Ele é meu Pai? Realmente Ele é teu Pai?
Pai nosso, que estás no céu. Segunda coisa que o crente precisa refletir quando ele vai orar essa oração: que estás no céu. Nenhum crente que ora com a sua mente na terra vai receber nada de Deus. Você tem que orar com o seu espírito lá no céu. Se desligar das coisas da terra e se ligar somente no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aí o Espírito Santo vai no teu coração e faz assim: ele é santificado na tua vida? Santificado seja o vosso nome. Ele tem que ser santificado na sua vida, ele tem que ser santificado nos seus negócios, ele tem que ser santificado aqui na sua obra na igreja, ele tem que ser santificado na sua casa, ele tem que ser santificado no seu coração, ele tem que ser santificado na sua mente, ele tem que ser santificado no seu casamento, ele tem que ser santificado no seu namoro, ele tem que ser santificado em todas as coisas. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E aí a pergunta que o Espírito Santo faz quando a gente ora, venha a nós o vosso reino, é: eu desejo o reino do Senhor Jesus, ou muitas vezes eu tenho desejado o reino do mundo? Qual é o teu desejo, crente? É que Jesus venha e estabeleça o seu reino na terra, ou você ainda se agrada de como o mundo ele é regido? Porque muitas pessoas que já destruíram as suas vidas sem oração, que já naufragaram na fé, já estão começando a se envolver com as festas malignas do mundo, e vocês verão isso acontecer no meio das igrejas também. Mas nessa igreja irá prevalecer a oração, porque a palavra está sendo pregada e o Espírito Santo está avisando aqueles que são dele: acorde-se para orar, porque perto está o noivo de voltar. Deixe quem quiser se esfriar, esfriar. Aqueça, vá atrás do azeite, acenda a sua lâmpada, esteja preparado para a volta do Senhor. Deixe quem quiser se envolver com o mundo se envolver. Seja mais santo, santifique a sua vida, busque ao Senhor, porque somente em oração nós santificamos a nossa vida. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Aí o Espírito Santo vai te perguntar assim: a minha vontade é feita na tua vida? A minha vontade é feita na tua vida? Ou em algum momento eu estou desobedecendo a Deus? Existe alguma coisa em que eu estou desobedecendo a Deus? Existe alguma coisa que eu preciso consertar diante do Senhor? Seja feita a tua vontade, assim como ela é feita nos céus, seja feita também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Crente, você precisa reconhecer que o pão que chega na sua mesa é o Senhor quem te dá todos os dias. Não existe isso de a minha empresa é muito grande, a minha empresa é muito rica, eu sou o melhor profissional. Você não é ninguém. A Bíblia diz que a terra e a sua plenitude, tudo, o mundo e aqueles que nele habitam são do Senhor. Você pode ser o melhor no que você faz. Se você não reconhecer o Senhor, Ele pode fechar todas as portas, e se Ele fechar, ninguém pode abrir. Mas tem uma coisa certa: o crente que está em oração, nenhuma porta se fechará diante dele, porque o Senhor quebrará todas as portas, inclusive as do inferno, para que você seja vitorioso. Como foi com Daniel. Aquele rei achava que podia prender Daniel dentro de uma cova. Não sabia ele que o verdadeiro preso era ele dentro do palácio. Daniel dentro da cova não era um homem preso, porque o Senhor estava lá com ele. E os leões respeitaram a presença do Criador. Todo o mal precisa respeitar a presença de Deus que está na sua vida.
Porque a palavra de Deus diz assim: aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Glórias sejam dadas ao Senhor. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Primeira coisa que o crente precisa entender quando ele faz essa oração, é que você está indo diante de Deus com pecados. Não existe nenhuma pessoa que não vá diante de Deus com pecados, amém? Não existe esse crente, não, eu não tenho pecado nenhum, tem, todos têm. A Bíblia diz que se faz mentiroso aquele que disser não tenho pecado, todos nós temos. É por isso que nós temos que nos colocar diante de Jesus todos os dias, porque sem Jesus nós não podemos chegar no céu. E perdoai as nossas dívidas. Aí o Espírito Santo vai começar a trazer à sua memória as suas dívidas. E você precisa confessar uma a uma diante de Deus. Senhor, hoje eu enganei o padeiro. Hoje eu briguei com a minha esposa. Hoje eu assisti uma programação que eu não devia. Hoje eu não falei bem. Hoje eu deixei a ira me dominar. Todas as coisas você precisa colocar diante de Deus. Ali é o verdadeiro confessionário. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nenhuma oração chega diante de Deus sem que haja perdão na sua vida. Amém? Se você precisa perdoar alguém, nem se dê ao trabalho de orar, porque o Senhor não vai ouvir. Amém? Deus não aceita a oração de quem não perdoa. E Jesus nos ensinou isso. Quando você tiver um problema com outro irmão, vá até ele, peça o seu perdão, depois venha e ofereça sacrifícios a mim. Mas é ensinado de forma diferente em muitos lugares. Cada um fica batalhando para mostrar que está certo. E na verdade, irmãos, ninguém está certo. Todos nós temos que nos perdoar uns aos outros quando nós tivermos algum problema com qualquer irmão, com qualquer pessoa, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no nosso trabalho. Nós temos que ser pessoas com um perdão fácil. Amém? Crentes que não perdoam facilmente são crentes fracassados. São crentes que a vida espiritual é fraquíssima. Satanás dá rasteira nele todos os dias. Satanás ri dele todos os dias. Todos os dias Satanás sai da sua cova imunda para envergonhar aquele crente que não perdoa. E o crente fica com os céus fechados, porque Deus não vai ouvir a oração enquanto o perdão não for liberado. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E ainda tem mais essa: se eu não perdoar o meu irmão, Deus não vai me perdoar. E se Deus não me perdoar, é uma coisa muito séria, muito grave. Porque eu quero que Deus me perdoe sempre. Amém? No fim da oração, Jesus diz: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. O crente, na sua oração, precisa reconhecer que, como ser humano, ele vai ser tentado e o pecado está ali, na beira da porta do seu coração. Você precisa orar para não entrar em tentação. O crente que não ora cai em tentação constantemente, cai em tentação aqui, dentro da sua mente. Muitas pessoas estão entre nós, mas muitas vezes as mentes estão completamente impuras, podres. Dentro
é um sepulcro cheio de moscas e coisas e lixo espiritual. E depois o pecado da tentação nascendo da mente e do coração, ele vem para fora e ele se manifesta e ele se consuma. Por isso o crente precisa estar em constante oração para não ser tentado. Mas irmãos, por que a oração ela é tão difícil? Vou dizer a você o porquê. Porque a oração, ela arranca do ser humano a coisa que o ser humano mais tem horror. A oração, ela arranca o seu orgulho. A oração, ela nos humilha diante de Deus. Amém? O crente que ora se humilhando na presença de Deus, esse é o que é atendido. E quanto mais o crente ora, mais ele é humilhado na presença de Deus, mais o orgulho sai de dentro do seu coração. E isso é ótimo, irmãos, porque o Espírito Santo enche esse vazio que fica. Mas quanto mais orgulho eu tenho no meu coração, mais difícil fica de o Espírito Santo me encher. Então, orar é difícil por esse motivo. Não é difícil vir aqui pregar. Muitas pessoas têm um sonho, eu queria ir ali pregar também. Eu também queria ir ali aparecer. Eu também queria ir ali e cantar. E tem pessoas que muitas vezes vêm cantar com a cabeça tão empinada, como se fosse um cantor italiano, um super mega cantor. Ou vem pregar como se fosse um super mega pregador e não sabe que não é nada, é pó e cinza diante de Deus. Por isso que a oração é difícil, porque lá na oração ninguém pode se amostrar diante de Deus. Lá na oração eu não posso usar os meus mais belos recursos teológicos, as minhas melhores palavras, porque Deus não vai se admirar disso. Ele é perfeito, Ele tem todo o conhecimento, dele é que parte a fonte da sabedoria. Eu não posso cantar diante de Deus como se mostrasse a Ele, olha a minha voz, porque no céu existem anjos que não erram notas, que não subtonam, que nunca erram e que cantam sem parar. Santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. É por isso que a oração é difícil, porque ela humilha o crente, mas o crente precisa passar por isso para ser cheio do Espírito Santo. Te humilha, o que é que diz a palavra de Deus? Humilha-te debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará no tempo dEle. Tem pessoas buscando exaltação no seu próprio tempo, querendo que alguém exalte. Muitas vezes um irmão ou outro chega com o coração amargurado, com o coração magoado. Fulano não me chamou para cantar, fulano não me chamou para orar, fulano não me chamou para pregar, fulano não conta comigo para nada. Ei, existe um ministério lá na tua casa que tu não está sabendo. É um ministério da oração. Eu lembro quando a gente chegou aqui nessa igreja e havia um casal aqui, que eu não sei por qual motivo, na verdade eu sei o motivo, demônio. Os demônios, eles me odiavam, eles me odeiam e eu acho isso muito bom. Amém? Amém. Demônio tem que odiar crente, amém? Amém? Demônio não pode gostar de crente. E quando eu cheguei aqui, esse casal... O professor da escola dominical aqui, ele faltava muito. E eu já ensinava a escola dominical algumas vezes da igreja anterior. Então, eu não tomava a frente, mas eu me oferecia. Se os irmãos quiserem, eu posso dar essa aula aí. Já ensinei isso na igreja anterior. E rapidamente, sem professor nenhum, muitas vezes aqui entre os jovens tinham que dar a lição a eles mesmos, porque esse professor faltava muito, e esse casal sempre corria e dizia, não fale. Eu dizia, pronto, eu não falo. O Senhor não colocou vocês dois como autoridade aqui? Vocês não são os coordenadores da escola dominical? Eu não falo. Eu não falo. Amém?
Aprenda a reconhecer a autoridade mesmo quando os demônios estiverem atacando. Mas a autoridade espiritual precisa ser respeitada dentro da igreja. Eu não falo. Meu pai é o pastor da igreja. Pergunta a ele quantas vezes eu fui dizer isso a ele. Nenhuma. Nunca eu fui dizer, o senhor é o pastor, tem que me colocar lá, diga a eles que ele não pode fazer isso. Não, nunca fui dizer isso a ele. E o Senhor falava constantemente comigo em casa, dizendo assim, eu te chamei para a obra do ensino. Eu digo, mas como é que eu vou ensinar? Amém? Crente, você precisa entender que o dono da obra é Jesus. O dono dessa igreja aqui é Jesus. Se você tem alguma queixa, vá dizer a Ele. Ele é o chefe supremo de todo. Ele é a cabeça da igreja. Me perguntem onde está esse casal, eu também não sei. Mas eu sei que estou ensinando a escola bíblica dominical há 10 anos. Porque o Senhor é fiel. Se o Senhor te chamou para um ministério, muitas vezes vai haver entraves do demônio para que você não cumpra o seu ministério. Você precisa guerrear em oração. Amém? Muitas pessoas aqui foram chamadas para algum ministério e estão atrasando o seu ministério porque não estão guerreando isso em oração. Muitas pessoas aqui foram chamadas para o ministério e muitas delas estão impossibilitadas de fazer, porque não estão guerreando isso em oração, não entendem que os demônios se levantam para que você não faça a obra de Deus. Vá lá e faça. Diga ao Senhor. Se você tem certeza que o Senhor te chamou, coloque isso diante dele. Voltando ao ponto da oração, que ela nos humilha, um crente, ele só vai ser atendido por Deus quando ele orar de forma humilhada. Quem lembra da parábola do fariseu e do publicano? O fariseu subiu ao templo e começou a orar assim, Deus, muito obrigado porque eu sou um grande crente. Muito obrigado porque eu jejuo 2 vezes, porque eu oro mais do que fulano. Muito obrigado porque eu leio a Bíblia todos os dias. Muito obrigado porque... Esse crente não recebe nada de Deus, amém? Nada, nada, nada. O crente que recebe algo de Deus é aquele que quando se ajoelha diz assim, Senhor, socorro, porque eu não sou nada. Me ajude porque eu não tenho forças. Amém? Grande é a vitória na vida de um homem, na vida de uma mulher que se considera fraco diante de Deus. Mas abominação aos olhos do Senhor é todo aquele que se eleva para se mostrar, para mostrar que faz melhor, para mostrar que isso ou aquilo, como foi lido aqui na leitura devocional, é abominação ao Senhor todo aquele que se eleva sobre qualquer coisa na obra de Deus. Amém? E as igrejas estão lotadas disso aí, lotadas. É uma doutrina chamada doutrina dos nicolaítas, que lá no Apocalipse Jesus disse, eu odeio a doutrina dos nicolaítas. Sabe qual era a doutrina dos nicolaítas? Hierarquizar o povo. Eu sou maior que você, ele é maior que eu, fulano é maior que não sei quem. Ei, fica aí que você não é maior do que eu não, você não pode sentar aí não, vá mais para lá. Ei, espera aí, você não pode mexer aqui não, porque você é menor do que fulano. Ei, espera aí, calma, primeiro esse, porque você é menor. E as igrejas estão cheias disso aí, cheias. Tem pastores lá fora que parecem mais papas. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de hierarquização no meio do povo de Deus. O que existe na igreja é a autoridade espiritual, mas diante de Deus, todos nós somos um corpo só. Por isso, trate o seu irmão bem. E a Bíblia diz mais, trate ele como se ele fosse o seu superior. Porque esse é o verdadeiro ensino de Cristo.
Se eu chego e eu piso o meu irmão, eu estou pisando a noiva de Cristo. Preste atenção nisso. A palavra de Deus nos ensina em Filipenses capítulo 2 a ter o mesmo sentimento de Jesus e a considerar o outro irmão como superior a mim. Eu não posso nunca, jamais, chegar para um irmão e dizer assim: prepare tudo aí meu, porque eu sou evangelista e você não é nada. Essa pessoa tem demônio. Amém? Amém? Essa pessoa não tem parte com Cristo, porque Jesus lavou os pés aos seus discípulos. É um pecado gravíssimo que vem se cometendo dentro das igrejas. E eu até achei interessante que o pastor contou um testemunho, que no dia que teve a cruzada aí na frente, ele carregou cadeira. Aí um irmão fez assim: pastor carrega cadeira? Pastor carrega. Amém? Porque aprendeu o ensino de Cristo. Porque ele é o principal exemplo para que outros também carreguem. Amém? Então nós temos que ter esse entendimento. Como nós devemos orar? Devemos orar com profunda intensidade e muitas vezes, irmãos, nós temos que orar até chegarmos às lágrimas, ao suor e à angústia profunda. Amém? Sabe por que muitas orações não são respondidas por Deus? Porque são superficiais, são fracas. São orações, muitas vezes orações com sono, orações superficiais, fracas, batidas, mensagens, muitas vezes até rezas. Por isso que Deus não responde a oração de muitos crentes, porque é sempre a mesma coisa batida, aquela coisa que não passa daquilo, aquela coisa dificultosa, é o crente orando e bocejando de sono. Essa oração é dificultosa, ela não vai chegar diante de Deus. Como é que os crentes oravam? Nós temos que aprender a orar com esses crentes aqui da Bíblia. A Bíblia diz que quando Jesus orou no jardim do Getsêmani, ele começou a suar gotas grandes, como se fossem de sangue, e era noite no clima desértico, estava extremamente frio, mas a agonia de Jesus era tão profunda, que Jesus suou no frio. É assim que eu e você temos que orar. Se Jesus é Deus e orou nessa tremenda agonia, eu tenho que orar numa agonia muito maior, porque eu não sou Deus. Amém? Quem está entendendo? Nessa noite o Senhor quer levantar um grande exército de homens e mulheres de oração. E Deus está falando com você nessa noite para você adquirir esse compromisso e essa responsabilidade de orar seriamente a Deus. Você, novo convertido, vá para a sua casa hoje, dobre os seus pés na sua cama e ore quando todo mundo dormir, para que você possa estar sozinho com Deus, porque senão você não vai chegar muito longe. Você crente que já tem 40, 50 anos na igreja, preste atenção, nunca nenhum crente pelo seu tempo, nós não somos cheios do Espírito Santo pelo tempo de igreja, nós somos cheios pelo tempo de oração, e uma oração de qualidade. Amém? Então nós temos que orar com profunda intensidade, com clamor, com lágrimas, se colocando diante de Deus, agonizando em oração. Os crentes, nós precisamos agonizar em oração para que Deus se manifeste no meio de nós. Nós temos que clamar, muitas vezes com angústia, como Neemias fez. Sabe por que Deus respondeu a Neemias? Porque Neemias caiu numa profunda angústia de oração. Preste atenção, eu não estou dizendo a você para você entrar em depressão espiritual, não. Eu estou dizendo a você para você agonizar diante de Deus. O crente precisa chorar nos pés de Jesus. E quando é que o crente deve orar? Primeiro, a Bíblia diz que o crente deve orar em todo lugar. E quando a Bíblia diz que o crente deve orar em todo lugar,
isso já nos traz a uma responsabilidade de que eu não devo estar num lugar onde a oração não é bem-vinda. Amém? Se a Bíblia diz que eu tenho que orar em todos os lugares, então eu tenho que prestar atenção aonde é que eu vou, porque se a oração não for bem-vinda ali, eu não posso estar ali. Amém? A Bíblia também diz que nós temos que orar pelo menos 3 vezes por dia. Está lá no Salmo 55, versículo 17. De manhã e à tarde e pelo meio-dia apresentarei a minha súplica ao Senhor. A Bíblia também diz que nós temos que orar com antecedência. Quantas pessoas perdem a guerra espiritual porque não oram com antecedência? Amém? As pessoas esperam as coisas piorarem muito para começar a orar. Muitas vezes as pessoas já estão quase derrotadas e aí é quando elas querem começar a orar. Aí fica difícil, meu irmão. Se você sabe que tem um problema para resolver na semana que vem e você não já está orando por ele, você já está atrasado. E se você deixa para orar 5 minutos antes de sair para resolver, fica muito difícil. Porque você precisa aprender a guerrear em oração. Quem lembra da história de Moisés e Josué, quando eles saíram do Egito, se encontraram com Amaleque. Amaleque era um povo. E o povo de Israel saiu do Egito e se encontrou direto com Amaleque. E Josué foi lá para frente da batalha com a espada na mão, jurando que era a espada dele que iria vencer a batalha contra Amaleque. Aí o Senhor disse assim a Moisés: vai lá para cima do monte e ora. E aí a Bíblia diz que quando Moisés levantava a mão, o povo de Israel começava a vencer. Os amalequitas começavam a ser esfaqueados e morrer. Quando Moisés ficava cansado que a mão dele caía, os amalequitas começavam a vencer, o povo de Israel começava a morrer. Aí Moisés levantava de novo a mão e começava a orar. E aí os amalequitas começavam a morrer. E quando o povo de Deus, Arão e Ur, perceberam que a vitória vinha por meio da oração, ficou um de um lado e o outro do outro, segurando as mãos de Moisés assim, até os amalequitas serem completamente destruídos. É assim que eu e você temos que fazer contra as hostes espirituais que se colocam muitas vezes no meio do caminho das nossas vidas. Levantar as mãos, porque enquanto as nossas mãos estiverem levantadas, nós temos vitória. Amém? E pelo que nós devemos orar? Primeiro, irmãos, nós devemos orar pela peleja que existe contra nós. Nós devemos orar pelas portas do Evangelho para que elas se abram. Quando o crente ele ora de forma antecipada, quando o crente ele ora de forma cedo, Deus responde a sua oração na hora que você vai sair para o evangelismo. Amém? Eu e o meu grupo temos vivenciado isso e eu creio que os outros grupos estão vivenciando isso também. Quando nós nos acordamos na quarta-feira pela manhã, nos colocamos em jejum e oração e à noite nós saímos para evangelizar, é diferente. É completamente diferente. É muito diferente de quando a gente não está em jejum e oração e chega aqui e faz aquela oração aqui de 15 minutos antes de sair. É diferente, irmãos, é diferente. Quando você chega na casa das pessoas, é diferente. Deus toca nelas de uma forma diferente quando o crente está em oração e jejum, porque elas sentem a presença de Deus. Não é tanto o que você fala, mas é a presença de Jesus na sua vida que faz a diferença na vida do pecador. Precisamos orar para que o Senhor, Ele nos ajude a viver uma vida quieta e sossegada. Já leram isso em 1 Timóteo capítulo 2? Orai pelos homens, pelas autoridades, para que nós vivamos uma vida sossegada.
Quantos de nós estamos orando para que o Senhor destrua? Esse mês é o mês da família, mas o mês que vem é o mês LGBT. Colocaram aqui colado. E não existe ninguém que lute mais contra a família do que essa comunidade. A igreja precisa se unir em oração, porque eles estão ganhando força cada dia mais. Nós precisamos nos unir em oração para que o Senhor destrua completamente essa comunidade e derrube do poder todo homem e toda mulher que seja contrário à família. Não adianta o crente chegar lá e colocar um político crente lá, não. Porque se ele não tiver em oração, ele é o primeiro a pecar e o evangelho a ser envergonhado lá. Nós crentes temos que estar em oração nas nossas casas para vencer essa batalha. Quanto tempo eu devo orar? Isso vai de cada pessoa, mas Jesus orava a noite toda. O apóstolo Paulo orava a noite toda. Você vai encontrar vários versículos na Bíblia Sagrada onde diz assim: Jesus saiu para orar ao fim da tarde e só voltou no começo da manhã. Aí é com cada crente. Uma coisa que eu sei é, quanto mais tempo na presença de Deus, quando você sair, seu rosto estará brilhando. E a última coisa, irmãos, que nós precisamos aprender para orar, é que nós vamos enfrentar barreiras de oração. Quando você se dispuser a orar, os demônios eles vão começar a enlouquecer. Quando você só colocar diante de Deus o desejo de orar, eles vão enlouquecer. Mas tem uma coisa que também vai acontecer, eles vão ser derrotados completamente. E tudo que você fizer será próspero. Toda obra que você fizer, a presença de Deus estará lá. Tudo aquilo que você fizer, você será bem sucedido. Aonde você colocar a sua mão, o Senhor estará lá com você. Aonde você passar por qualquer tribulação, Deus vai te dar vitória. Ainda que você passar pelo fogo ou pela água, não te farão mal nenhum, porque o Senhor estará lá com você. Amém? Mas nós precisamos aprender a vencer as barreiras de oração. A primeira barreira que nós precisamos vencer é a da nossa carne. Porque quando a gente chega em casa, que se ajoelha, a primeira a reclamar é a nossa carne. Os joelhos reclamam, o corpo reclama, aí começa o sono, o cansaço, as dificuldades. Aí alguém chama você, aí o seu telefone toca, aí alguém diz que aconteceu uma urgência, aí alguém te chama lá na rua. São as barreiras de oração, do lado de fora e do lado de dentro. Muitas vezes lidar com a sensação de dúvida, lidar com a dor nos joelhos, lidar com o cansaço, lidar com o sono, lidar com a não vontade de querer, porque a sua carne, a minha carne não vai querer orar. Porque lá na oração ela é humilhada. Mas se você vencer essas batalhas, venha aqui e me chame de mentiroso, se o Senhor não fizer uma coisa diferente na tua vida. Venha aqui e diga que eu menti. Se você se dispor em oração e vencer as batalhas e vencer as barreiras e se tornar um homem e uma mulher de oração e disser assim ao Senhor: nunca mais na minha vida eu colocarei nada, tomarei nenhuma decisão que eu não tenha colocado diante do Senhor. Depois venha aqui e me diga se o Senhor não trouxe renovo para a sua vida, não trouxe vitória para a sua batalha, e se Ele não está presente no seu dia 24 horas. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.